E aí, tudo bem? Essa é a nossa aula 23. A gente vai resolver 7 questões sobre diagramas de fase. O diagrama de fase é esse daqui, a gente viu um monte de coisa. Aqui está um resumão para você dar um print, ter aí na sua casa, se você viu a aula anterior, a aula 25, que é essa daqui, 25 não, 22, essa aqui que está subindo a capa agora para você. Então, com base no que a gente viu na aula 22, a gente vai responder essas 7 questões. Quais são as 7 questões? São 6 questões atuais e uma questão antiga. Vai ser uma do Enem, 4 da Unesp, uma da Unicamp, 6 questões teste e uma dissertativa que demora um pouquinho mais, mas nem tanto porque é antiga. Vamos lá? Então, essa aqui é a nossa primeira questão. Vestibular do meio de ano, um vestibular que não ocorre mais, mas é a mesma banca, então serve para a gente treinar para a Unesp. Essa questão é de 2007. Eu acho essa questão bem legal. Eu vou te dar 15 segundos aí para você pausar, ler e resolver. Eu já vou resolver na sequência. É uma questão bem interessante, pega algumas coisas que a gente viu aí na aula anterior. Certo, vamos lá? No ciclo da água, mudanças de estado físico são bastante comuns. No diagrama de fases, então está aqui que a gente já conhece, os pontos A, B e C representam os possíveis estados físicos em que se pode encontrar água em todo o planeta. Nesse diagrama XYZ, então X, Y e Z, representam possíveis processos de mudança de estado físico em um ambiente natural ou experimento controlado. As figuras 1, 2 e 3 são representações que podem ser associadas aos pontos A, B e C. Então eu tenho que associar 1, 2, 3 com ABC. Tomando como base, a gente tinha que ter começado lendo essa chave aqui antes de ir para o texto, mas eu esqueci e vida que segue. Tomando por base os pontos ABC, os processos X, Y, Z, as figuras 1, 2, 3, pode-se afirmar que Z representa mudança por pressão e temperatura, X representa mudança por pressão e temperatura, Y representa por mudança por temperatura. Então eu tenho que associar essas mudanças se varia pressão e temperatura e associar e 3 corresponde ao ponto A, 3 corresponde ao ponto A, 2 ao C, 2 ao B, 1 ao B e associar A, B e C com 1, 2 e 3. Certo. Então, olha só, essa questão é legal porque ele te falou, ó, o A tá nesse ponto aqui, só que olha aqui que ele colocou aqui, sólido. Então, toda essa região aqui é sólida, tanto aqui onde está escrito sólido, quanto aqui no ponto A. Então, a gente tem que associar sólido, líquido e gás com essas três representações de moléculas aqui. Então, o mais importante, entender o processo físico e a mudança da seta. Certo. O que a gente tem aqui? Sólido, líquido e gás. A gente conhece isso já. A gente sabe que a água, quando ela forma o estado sólido, ela forma esses arranjos hexagonais que amplia, expande o volume da água e por isso que ela fica menos densa. O líquido está aqui e essa representaçãozinha atrás da molécula de água aqui, né, H2O, é a molécula se movimentando com alta energia cinética. Então, sólido, líquido e gás. Então, A é 3, B, que é líquido, é 2 e C, que é gás, é 1. Então, eu posso usar 3 corresponde a A, 3 corresponde a A, 2 corresponde a C? Não. 2 corresponde a B? 2 corresponde a B, sim. Então, aqui eu elimino a C. 1 corresponde a B? Não. O B, que é o líquido, é o 2. Então, eu já risco aqui, fico entre A, B e D. Z representa mudança de pressão e temperatura? Sim. Está na diagonal, você está variando a pressão e temperatura. X representa mudança de pressão e temperatura? Não, X, a temperatura está constante e você só varia a pressão. Então, X apresenta mudança apenas de pressão. Y representa apenas mudança de temperatura? Y tem mudança de temperatura? Sim. Tem mudança de temperatura, então tem apenas mudança de temperatura. A figura 2 corresponde ao ponto C? A figura 2 não corresponde ao ponto C, porque o ponto C é gasoso, por isso que está errado. X representa apenas mudança de temperatura? X não tem mudança de temperatura, X é apenas mudança de pressão, porque eu estou, pressão.
Eu subo, vario a pressão, então ele tem a temperatura constante. Você tem que tomar cuidado para não confundir mudança de pressão com pressão constante, mudança de temperatura com temperatura constante. E Z tá certo essa parte, mas o 1 não é o B, tudo bem? Por isso a gente chega na A. Vamos para o próximo? 2. Vestibular de meio de ano da Unesp 2019. Serve para a gente para treinar aí o modelo Unesp. Vamos ver aqui. Então, 15 segundos para você ler, observar o gráfico, ler a chave, tentar resolver. Eu já vou ler e resolver na sequência. Certo. O dióxido de carbono tem diversas importantes aplicações no estado gasoso. É utilizado em combate a incêndios, em especial quando envolvem materiais elétricos. No estado sólido, o denominado gelo seco é utilizado na refrigeração de produtos perecíveis, entre outras aplicações. A figura apresenta um esboço do diagrama de fases do CO2. Então, esse é o diagrama de fase da substância. Com base nas informações fornecidas pelo diagrama de fases para o CO2, é correto afirmar que o CO2 está no estado líquido para qualquer valor de temperatura, quando sob pressão igual a 67 atmosfera. Então, o que a gente vem aqui, ó? Pressão, deixa eu tirar o dedo aqui, pressão 67 atmosfera, ele está líquido em qualquer valor de temperatura? Não, ele pode estar sólido, pode estar líquido ou pode estar gasoso. Nessa pressão aqui, ó, tem os 3 estados físicos, então eu já esqueço isso daí. Então, é o diagrama de fases. Nessa região está no estado sólido. Se eu pegar, por exemplo, aqui um valor de menos 65 e pressão de 67 atmosfera, vai estar sólido. Se eu pegar menos 20 graus Celsius e 67 atmosfera, vai estar líquido. Se eu pegar 30 graus Celsius e 67 atmosfera aqui, vai estar gasoso. Então, eu peguei 3 pontos que vão contra o que está falando aqui. O CO2 pode passar diretamente do estado sólido para o gasoso quando a pressão for menor que 5,1. Então, a pressão está aqui 5,1. Se a pressão for menor do que 5,1, então, por exemplo, vamos pegar quase no zero aqui, ele consegue passar diretamente do sólido para o gás? Então, sim, é exatamente por isso. A substância sublima quando ela está passando aqui, ó, do sólido para o líquido nessa região. O 5,1, o que é? Esse 5,1 é a pressão do ponto triplo, que ela vem aqui, ó, 5,1, e essa é a pressão que está entre a fase sólida, líquido e gás. Então, abaixo da pressão do ponto triplo, que é 5,1, você consegue sair do sólido e ir para o gás. Então, tá certo. Colocando aqui, ó, abaixo da pressão do ponto triplo, é possível que uma substância no estado sólido faça uma transição de fase direto para o estado gasoso, apenas por aquecimento, é o fenômeno da sublimação que a gente viu em aula. Então, o B está certo, mas vamos eliminar as outras. Haverá equilíbrio entre os estados líquido e gasoso, para qualquer valor de pressão quando a temperatura é igual a 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, não. Qualquer valor de pressão? Não. Ó, se eu tiver aqui em 10 atmosfera, vai estar gasoso. Se eu tiver em 40 atmosfera, vai estar gasoso. Se eu tiver em 70, vai estar acima desse ponto aqui, que é 67. Então, em 70 atmosfera, vai estar líquido. Aonde vai haver equilíbrio entre o estado líquido e o gasoso? Apenas quando eu tiver, né, isso considerando a temperatura de 25 graus Celsius. Então, nessa temperatura de 25 graus Celsius, apenas na pressão de 67 atmosfera que eu vou ter esse equilíbrio, tudo bem? Então, tá errado. Vamos para a próxima. As curvas representam as curvas. Então, cada curva aqui, essa curva aqui, que é quase uma reta, né, representam as condições de temperatura e pressão em que existe uma única fase de CO2? Não. As regiões são as condições de temperatura e pressão aonde tem uma única fase. As linhas representam as
condições de temperatura e pressão que você tem duas fases, em que você tem o equilíbrio de fases. E neste ponto aqui você tem três fases, que é o ponto triplo, menos 56 e 5,1 para essa substância. Então tá errado. E há mais de um conjunto de condições de pressão e temperatura em que coexistem as três fases em equilíbrio. Não, tá errado. Existe apenas um conjunto de condições, que é o ponto triplo aqui, que você vai ter as três fases em equilíbrio. Tudo bem? Então, beleza? Então é a B. Vamos para o próximo? Vestibular de meio de ano da Unesp 2014. Primeira fase, vamos ver aí. Então, tem um gráfico, tem uma chave, 15 segundos para você ler a chave aqui primeiro, observar o gráfico, ver se precisa do texto e tentar resolver. Beleza? Já resolvo na sequência. Certo, então vamos ler a chave primeiro. Tem um gráfico, um diagrama de fases, que a gente já conhece, com base nas informações constantes no texto. Vai ter que ler o texto. E no gráfico, a seta que representa corretamente a transformação promovida pela varredura é a de número. O gráfico representa o diagrama de fases da água. Então, que varredura, né? Então, vamos ler o texto. Entre 6 e 23 de fevereiro aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Entre as diversas modalidades esportivas estava o curling. O curling é um jogo disputado entre duas equipes sobre uma pista de gelo, super familiar para o Brasil, né? Seu objetivo consiste em fazer com que uma pedra de granito é em pedra, não é granizo não, de gelo. Então, uma pedra de granito em forma de disco fique o mais próximo possível de um alvo circular. Então, eles jogam essa pedra e eles querem que ela para o mais próximo possível desse alvo. É uma bocha no gelo. Se você já viu bocha, eu não sei como é que fala, é uma bocha no gelo. Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer a estrutura do gelo em frente da pedra. Então, eles jogam a pedra e vai varrendo para essa pedra deslizar, de modo a influenciar tanto na direção quanto na sua velocidade. A intensidade de fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura, é essa varredura aqui que ele está falando. Então, a fricção e a pressão pelos atletas durante o processo podem fazer com que a velocidade da pedra mude em até 20% devido a uma formação de uma película de água líquida entre a pedra e a pista. Então, o que essa fricção está fazendo? Essa fricção está fazendo o gelo fundir, sair do sólido e ir para o líquido. Então, qual dessas setas aqui da varredura faz a fusão? Aonde que eu vou ter a fusão aqui? Sólido, líquido, gás. Ele te indicou onde é cada região. Se ele não indicasse, você tem que saber. Do sólido para o líquido é 1. Então, aonde que eu tenho fusão? Em 1, D. Então, a dificuldade aqui é você entender que a varredura causa a fusão, o derretimento do gelo, né? O gelo sai do sólido e vai para o líquido, ele derrete, e identificar que a seta 1 é esse processo de fusão, tudo bem? Assim, a gente chega aqui está o principal, né? Varrer a superfície de gelo e tal. Então, o principal é a gente chegar no 1, alternativa D. Então, a formação de uma película líquida de água entre a pedra e a pista é a fusão, representada por 1. Beleza? Certo, vestibular da Unesp, primeira fase 2021. Vamos dar uma olhada aí na questão. Tem um gráfico, uma chave, 15 segundos para você pausar o vídeo, tentar resolver e eu já resolvo na sequência, beleza? Certo, é uma questão que não tem chave, ela tem um textão já e já vai para as alternativas. Aqui está desproporcional, mas é para facilitar a visualização do gráfico, né? Que está a letra maior do que aqui, a fonte. Então, temperatura, pressão, tem um gráfico, temperatura tá para cá, é o diagrama de fases, temperatura aumenta para cá, pressão aumenta para cá, vamos ler. Analise o diagrama que representa as fases da água conforme as condições de pressão e temperatura. Então tá aqui, pressão e temperatura, ele deu o ponto triplo, tá aqui a setinha, sólido, líquido, vapor.
Ele deu aqui o ponto triplo, tem os valores de pressão no ponto triplo. Tem uma pressão aqui de alguma outra coisa. Ah, tá, 100 graus Celsius, tudo bem. Então, esse aqui para água. Um dos métodos de conservação de alimentos conhecido como liofilização consiste em congelar toda a água neles presentes e fazê-la sublimar ou passar diretamente para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. São condições de temperatura e pressão em que há possibilidade de ocorrer a sublimação da água. Então, o que a gente tinha que ver aqui? Que é o diagrama de fases e que a gente quer fazer a sublimação da água. Aonde ocorre a sublimação, pessoal? A sublimação, ela ocorre aqui, ó, do sólido para o vapor. Então, para você sublimar a água na liofilização, você tem que vir aqui, ó, por aqui. Tudo bem? Certo. Então, o A, por que o A está errado? Ele fala que vai sublimar numa temperatura superior, acima de 374 graus, aqui, e pressão superior a unidade que está em quilopascal, 22.100 quilopascal. Então, se ele está acima dessa temperatura e acima dessa pressão, ele está aqui na região A. O que tem aqui na região A? Ele tem o fluido supercrítico. Então, essa daqui, ele não te falou, mas essa eu acho que é a pressão crítica e a temperatura crítica. Aqui você tem o fluido supercrítico, que é para outra coisa, não é para sublimar. O B, temperatura igual a 300, então vamos achar aqui 300, está aqui, e pressão superior a 0,61. Então, o 0,61 está aqui, ele está um pouquinho acima. Então, B é vapor. Então, essa é a condição para ele sublimar? Não, não tem nada a ver. Nessa condição aqui, ele está em vapor. Tudo bem? Temperatura inferior. Então, vamos ver o C. Temperatura inferior a 0,025 e pressão superior a 101,3. Então, superior, um pouquinho superior, ele está aqui, ele está sólido. Não tem nada a ver, ele está sólido nessa condição aqui. Se você aquecer ele, tudo bem, ele vai para o líquido. Então, aqui ele está sólido, tem como sublimar esse sólido? Tem, mas você tem que reduzir a pressão, vir para cá, ó, por redução de pressão, aí ele vai sublimar, mas por aquecimento, não. Vamos ver o D. Temperatura igual a 0,01, pressão igual... Então, aqui ele está no ponto triplo. Nesse ponto triplo, ele está sublimando? Está, mas ele está fazendo tudo ali. Ele está sublimando, liquefazendo, solidificando, está fazendo tudo. Então, ponto triplo, você não vai conseguir remover essa água. Ele vai ficar uma bagunça, aquela água ali, mudando em equilíbrio entre os três estados físicos, e você não vai conseguir remover. Qual que é a condição para você remover a água por liofilização? Temperatura inferior a 0,025. Então, a 0,025 está aqui, inferior, um pouco para cá. E pressão inferior à do ponto triplo. Por que em E? Porque em E, somente com o aquecimento, ó, eu consigo fazer a sublimação. Eu consigo sublimar de C? Sim, mas por redução de pressão. Não é isso que é feito, mas é por aquecimento, tudo bem? Por isso que a gente chega na alternativa E. A gente viu isso em aula, então não era para você ter assim, uma dificuldade se você viu a aula, foi a questão da aula. Aqui é legal você observar que a sublimação só é possível para qualquer substância quando ela ocorre em pressões menores que a pressão do ponto triplo. Então, tem a pressão do ponto triplo. Para sublimar a água, eu tenho que reduzir, tem uma pressão aqui menor que 0,61, que é a pressão do ponto triplo. Essa foi a questão de aula que a gente viu. Então, essa questão ela é bem legal porque ela pegou aquilo que a gente viu em aula, né? A liofilização, que é um processo de produção de alimentos aí liofilizados, um processo diferentão bem legal, a gente viu isso em aula. Mas sabe o que é mais legal? Você curte esse vídeo. Muita gente que vê o vídeo não curte o vídeo, não se inscreve no canal, então faça isso, curta o vídeo, se inscreva, deixe um comentário falando o que você achou, que você ajuda muito ao crescimento do canal e a gente divulgar aí esses exercícios, essas resoluções, essas aulas para mais pessoas. Então me ajuda aí. Vamos para o próximo? O desempenho dessa questão ainda não foi divulgado no ano de 2022. Agora uma questão do Enem,
Prova amarela do ano de 2010. É um pouquinho antiga, mas ainda serve para a gente simular. 15 segundos aí para você pausar, ler a chave, tentar resolver, ver se precisa do texto. Eu já vou resolver na sequência. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento... o que está falando aqui? A água volta a ferver, permite a entrada de calor, provoca atrito. Vamos ter que ler o texto. Sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição em 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente de uma cidade litorânea, ou seja, pressão de 1 atmosfera, fez a seguinte experiência: colocou uma caneca metálica com água no fogareiro do fogão de casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida da agulha, sem agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade para seu interior, tampando. Então ele colocou a água na seringa e tampou a ponta. Verificando, após alguns instantes, que a água da seringa havia parado de ferver, ele puxou o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver, voltou a ebulir, apenas um pequeno deslocamento do êmbolo. Então esse aqui é um experimento conhecido, que é você fazer a água ferver numa temperatura menor que 100 graus, em qualquer lugar. Não precisava nem ser aqui a nível do mar. Ele falou isso aqui, podia ser uma coisa para você se confundir. Quando você coloca a água dentro da seringa e puxa o êmbolo, a pressão reduz. Na pressão menor, a água ferve numa temperatura menor. Tem um shorts, não sei se antes ou depois dessa aula, que eu faço isso. É um videozinho de 1 minuto. Assiste que você vai ver esse experimento dessa questão aqui. Eu faço água ferver a 40 graus. Eu tenho água a 40 graus, coloco na seringa, puxo o êmbolo, ela ferve, ela começa a ebulir dentro da seringa. Aí você pode ver isso lá. Vamos achar essa alternativa aqui. Então, quando eu puxo o êmbolo da seringa, permite a entrada de calor no ambiente externo para o interior da seringa? Então, isso aqui é uma concepção que as pessoas têm. Você coloca a água na seringa, puxa o êmbolo, ela está fervendo porque brotou calor de algum lugar e ela foi para 100 graus e ferveu. Não, tá errado. Ela ferveu porque a pressão dentro da seringa é menor, e em pressões menores ela pode ferver, aqui no caso do menino, deve ser uns 90, 80 graus. Quando ele puxa, então vamos ver a alternativa B. Quando puxa o êmbolo por atrito, um aquecimento da água... Não, quando você puxa o êmbolo, não aquece a água, tá errado. Quando você puxa o êmbolo, alternativa C, produz um aumento de volume. Sim, então ele tá lá 5 mililitros de água, por exemplo. Você puxa, produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água? Então, não. Você aumenta o volume de ar ali dentro, e esse aumento de ar reduz a pressão, e essa redução de pressão diminui a temperatura de ebulição da água. Alternativa D, proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Sim. Então essa água na seringa começou a ferver, a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo por causa da alternativa D. Então, essa aqui é a descrição, né, que eu estava falando. Você faz a água ferver numa temperatura menor que 100 graus. Vamos excluir aí. Ao puxar o êmbolo, possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a ebulição. Densidade da água e ebulição não tem nada a ver, beleza? Então a alternativa correta é a D. Se você já tivesse visto esse experimento, ia facilitar muito a sua vida. Eu tenho uma playlist de shorts com vários experimentos. Entra lá, é shorts, é 1 minutinho. Você entra lá, você vê 10 experimentos super legais em 10 minutos, tudo bem? E eu vou explicando tudo. Na descrição desses vídeos tem um link para uma aula, se você não entender a explicação no shorts, que é muito curto. Tem um link na descrição que te leva para uma aula para você entender melhor. Então dá uma olhadinha nisso. Beleza? Vamos para o próximo? FUVEST 2020, primeira fase. Então aqui a gente tem a data, né? Mas é FUVEST 2020. Novamente aqui, um gráfico, uma chave bem grande. Tenta ler e resolver. Pausa se você quer tentar resolver sozinho. Eu já resolvo na sequência.
Bom, como é uma chave grande assim, eu vou ler desde o começo. Então, questão 11. Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados liofilizados. Olha lá, de novo, é a segunda questão de alimentos liofilizados da nossa playlist. Como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. A gente viu isso na nossa aula. Para que a sublimação da água ocorra, é necessário uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam transições de fase. Então aqui é simplesmente um gráfico do diagrama de fases. Apesar de ser um processo que requer industrialmente uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos. Então ele está falando que esses povos nos Andes não tinham tecnologia, né? Porque apesar de exigir tecnologia, eles faziam. Os povos andinos eram altamente tecnológicos. A batata inglesa nada, é lá da região dos Andes. Gente, os caras faziam liofilização, puta técnica, com tecnologia de loucura. E aí, apesar de exigir tecnologia, eles faziam. Então eles não tinham tecnologia. Tem que falar, nossa, isso que eu fico puto. O cara vai escrever uma questão, em vez do cara escrever assim, olha como os povos dos Andes eram muito bons, né, para não falar um palavrão. Eles faziam liofilização, eles tinham essa tecnologia e eles faziam esse processo como diversas outras. Não, faz desse jeito aqui. Às vezes a pessoa nem pensa, né? Possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinale a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural. Então, os povos andinos utilizavam essas tecnologias que eles faziam para fazer a liofilização natural. A sublimação da água. Então, como que fazia a liofilização? Liofilização é o quê? É sublimar a água. Então, vamos grifar aqui no texto o principal para a gente. Liofilizar refere-se ao processo de congelamento posterior, sublimação da água. Sublimação ocorre quando? A sublimação ocorre, tem esse ponto, que é o ponto triplo, sólido, líquido, gás, coexistindo em equilíbrio de fase. A sublimação é, por exemplo, aqui, ó, do sólido para o vapor, ó, bem na ponta da caneta aqui. Então, do sólido para o vapor, a gente pode ter a sublimação abaixo do ponto triplo. Então, nessa região aqui. Então, vamos ver. A sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas. Tá. Baixas temperaturas. E alta pressão? Ah, não. Atmosférica das montanhas? Não, pessoal. Lá no alto das montanhas, a pressão é menor, tudo bem? Então, no nível do mar, pressão de 1 atmosfera, você vai subindo a altitude, vai subindo para regiões mais elevadas, Campos do Jordão, vai subindo, Andes, a pressão vai diminuindo. Então, tá errado aqui, ó, pressão alta tá errado. B. Os alimentos após congelados naturalmente nos períodos frios eram levados para as partes mais baixas das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor. Então, nas partes mais baixas das montanhas, a pressão atmosférica era maior. Então, tá errado aqui. Então, não vai sublimar. Os alimentos eram expostos... C. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação. Favorecia a solidificação? Então, não, né? Por que não? Porque o alimento não solidificava, ele sublimava. Tá aqui no texto, ó, sublimação. D. As temperaturas eram baixas o suficiente para, nos períodos frios, congelar os alimentos, ou seja, o alimento está sólido, e na baixa pressão atmosférica das altas montanhas possibilitava a sublimação. Opa, sim, é a D. Então, o alimento está com a água congelada, o alimento inteiro está tudo congelado, mas na baixa pressão, ó, a pressão atmosférica aqui baixa, ele consegue sublimar. Sublimando, sai a água do alimento. Essa sublimação da água mantém, por exemplo, uma carne, um legume, uma fruta, mantém todo o resto, mas sem essa água. Ele desidrata. Essa desidratação por sublimação a gente chama de liofilização. Vamos ver por que aí está errada.
Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados. Então, se você prensa, você aumenta a pressão. Para aumentar a pressão de forma que a sublimação ocorresse. Não, você quer fazer a sublimação. E o desempenho? O acerto do pessoal aqui foi de 56,4, ou seja, não é uma questão muito difícil, uma questão de dificuldade mediana. Então, você teria aí que estar um pouquinho acima da média e ter acertado, beleza? Por fim, aqui, pessoal, nossa 7ª questão, uma questão antiga da Unicamp. É uma questão dissertativa, 15 segundos aí para você tentar fazer. O formato é antigo, mas serve para a gente treinar o nosso conhecimento sobre diagramas de fase. Certo. Unicamp, 1989, segunda fase, adaptada para facilitar aqui para o nosso conhecimento, não é para a gente treinar o método. As questões, elas não são mais dessa forma aqui, de deixar tudo aberto, ser curtinho assim, tá? Tanto que a prova era feita meio que à mão, impresso à mão. Mas vamos lá. Observe o diagrama de fase do CO2, dióxido de carbono abaixo. Sólido, líquido, gasoso, temperatura, pressão. Tudo bem? Então aqui, ponto triplo, tá aqui. Maravilha. Considere uma amostra de dióxido de carbono a 1 atmosfera. 1 atmosfera, tá aqui. De pressão e temperatura de menos 50. Menos 50 está entre esses dois aqui. E descreva o que se observa quando, mantendo a temperatura constante, então vou manter a temperatura constante, a pressão é aumentada de 1 para 11. Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu vou sair de 1 atmosfera e menos 50 e vou para 11 atmosfera e menos 50. Eu vou fazer este movimento aqui. Traçando uma linha vertical a menos 50 graus, vemos que o dióxido de carbono será do estado gasoso, ou seja, gasoso, passará pelo estado líquido e no final estará no estado sólido. Então ele vai fazer essas transformações aqui com o aumento de pressão. Então ele está gás, você pressiona, ele vai para o líquido, você pressiona mais ainda, ele vai para o sólido. Essa questão aqui ela foi adaptada, tudo bem? Porque a questão ela pedia outros valores, ficava um pouquinho perto do ponto triplo, eu alterei para ficar mais claro o que estava sendo pedido. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso último exercício. Valeu! Deixa um curtida aí, manda esse vídeo pro seu amigo que não sabe fazer exercício de diagrama de fase, que vai dar tudo certo. Valeu!